mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Que delícia! Estamos chegando quase nos 100 números de episódios. Eu estou muito feliz com isso. Eu sou Cláudia Mondelo, apresentadora deste programa, que é delicioso para quem gosta de arquitetura, de arte. Todo esse universo está no lugar certo. E olha, não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, esse ambiente lindíssimo, a mesa mais linda do Brasil, que é Breton Santos. Convido todos vocês, para quem não conhece, a loja da unidade de Santos, maravilhosa, Epitácio Pessoa, esquina com o Canal 5. Gente, que loja linda! É aqui que é o nosso cenário. E também convido todos a logo virem conhecer Kitchen Santos, que está aqui em cima, no endereço novo, mas com um showroom divino, metro quadrado assim, que não acaba mais, com muitos ambientes lindos para você escolher. Vem com o seu arquiteto, vem sozinho, mas vem, porque a gente faz questão de recebê-los aqui. E olha, eu sou muito feliz por estar aqui, conversando com tantas pessoas que abrilhantam essa mesa. E se você ainda não nos segue, por favor, você que está aí no Instagram, vai lá, segue, curte. Aí tem sempre muita coisa legal, tem falas, as melhores falas, as falas mais polêmicas, mais engraçadas, enfim, acompanha a gente aí que vocês vão ver muita coisa. E toda sexta-feira às 19 horas, lá no YouTube, nós temos episódios novinhos. E hoje estamos aqui para mais um desses. E eu estou com uma queridíssima, olha, ela tem aí alguns anos de carreira, já tem um olhar diferenciado pela arquitetura como empresa, não só pela arquitetura como arte, né? E é um assunto que a gente fala muito sobre isso aqui, e a gente vê a dificuldade muito das pessoas que ingressam, né, na atividade, no ramo da arquitetura, em conhecer um pouco mais do empresariado, né, além da arquitetura. E a gente vai conversar um pouquinho, mas vou te apresentar já, porque antes disso, eu queria dizer o seguinte: deixem seus comentários, façam perguntas, indique pessoas que vocês conheçam dessa área, né, direto ou indiretamente, para que a gente traga aqui. Porque mais do que a gente apresentar novos profissionais para vocês, a gente quer a participação de vocês. Isso é muito importante. Mas vamos lá, hoje eu vou apresentar uma arquiteta linda, competente, adoro mulheres lindas e competentes, fazem parte, olha, do meu coração, de verdade. Tamires Albuquerque, é um prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, Cláudia. Eu estou lisonjeada e muito feliz de participar aqui com vocês hoje. Ai, que delícia. Vem só, como eu disse, abrilhantar a mesa, dividir aí tantas histórias, não é verdade? Olha, eu espero poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Quem sabe inspirar outras pessoas também. Com certeza. Para quem não conhece, hoje eu converso com a Tamires, que ela é da Taed Arquitetura. Há 19 anos no mercado e há 12 à frente da empresa. Ela acredita que a arquitetura é sobre pessoas, histórias e espaços, que realmente tem a cara da casa. É isso, não é? Exatamente. Eu acho que cada casa conta uma história diferente, que é a história dos nossos clientes. E isso é o que mais me inspira no dia a dia para criar tantos projetos diferentes e tão personalizados. E é bacana, né? A sua profissão é aquela profissão que ela fica ali, ela entra na história da família, né? Exatamente. Porque você cria mesmo, tem o briefing, tem a necessidade de quem vai morar ali, mas você faz parte dessa criação, né? Então você também deixa um pouquinho da sua história profissional dentro de cada família, dentro de cada empresa. Exatamente. Eu falo que a gente deixa um pouquinho da gente ali, contribui um pouquinho para a história tão bonita dos nossos clientes, para o DNA de uma empresa. Mas o que conta muito para a gente é entender um pouquinho dessa história do cliente. Mas não tem como, né? A gente às vezes carrega um pouquinho do que os clientes trazem, doa um pouquinho do que a gente
que a gente consiga interpretar e traduzir ali o jeito de viver do cliente para um projeto mais temático, com mais identidade ali, com mais vida para aquilo que o cliente de repente está procurando e às vezes nem ele sabe que nem ele sabe, né? Que era aquilo que ele queria. E muitas vezes também o cliente vai muito porque alguém tem uma casa assim ou porque viu determinada coisa e gostou, mas na verdade para ele não faz tanto sentido no dia a dia, né? A necessidade dele, da família, e acaba que depois não tem a cara dele, né? Então é uma casa muito bonita, provavelmente, mas que ele não se sente bem dentro dessa casa porque não representa, né? E é muito curioso quando a gente vai tentar identificar todos os detalhes desse cliente, dessa família, até no sentido de perguntar para os clientes se eles são destros ou canhotos, entender se eles acordam no mesmo horário, qual a rotina da família, para a gente conseguir entender e criar ali um espaço. Se de repente eles têm uma colaboradora que pode estar com ele todos os dias, para a gente inovar de repente em algum tipo de textura, material. Então, assim, é isso que traz muita personalidade para o projeto e faz ele olhar e falar, tô em casa. É verdade. E o que você acha que dentro de um projeto traz essa cara de casa? Eu acho que a gente tem alguns elementos dentro da arquitetura, dentro do design, lançamentos, né? Todo ano a gente tem novos lançamentos, tendências, inúmeros, né? E cada vez tem mais, né? Inúmeros. Então, assim, eu realmente acredito que a gente pode trazer alguns elementos, principalmente como madeira, texturas. A gente tem tons mais quentes que trazem mais esse aconchego, mas também pode ter casos, Cláudia, que a pessoa se sente em casa num ambiente mais sóbrio. Outro dia atendi uma cliente que falou para mim, Tami, eu quero uma casa preto e branco. Eu me sinto bem com esse estilo mais minimalista. Então, pode ser que, de repente, quem não tenha tanto um estilo tão minimalista, não vá se sentir em casa. É verdade. Então, a gente pode trazer elementos, assim, no geral, como eu comentei, madeiras deixam o ambiente mais aconchegante, cores mais quentes, o bege que voltou com tudo e que a gente consegue trazer uma leitura também muito bacana, mas também podem ter clientes que falam, também eu só gosto de preto, branco e cinza. E ele vai se sentir super confortável dessa forma. Então, às vezes, isso é um pouco relativo. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com madeira nos meus projetos. E talvez até seja uma assinatura do escritório. Mas eu sempre escuto muito o que o meu cliente quer. Porque, na verdade, ali tem a sua técnica, tem o seu olhar por todo aquele projeto, mas quem vai morar lá é o cliente, né? Exatamente. Então, para mim, na minha visão, eu tenho certeza que eu me dou muito melhor com um cliente que ouve todas as minhas queixas de coisas que eu não quero, todas as minhas vontades, olhe direito para como eu sou, que eu gosto de receber pessoas, eu gosto de estar a família dentro de casa, eu tenho hábito, né, X e Y, e essas coisas, elas trazem esse assertividade muito maior, né? E com certeza as pessoas ali dentro vão ser muito mais felizes. E tem essa questão também. Eu, por exemplo, se você me fizer uma casa toda bege, eu não sei, eu fico meio perdida. Eu não me sinto acolhida. Não tem engraçado. Ali, né? Eu fiz uma experiência, né? Então, o meu apartamento, ele é mais escuro. Eu tenho muitos elementos de madeira, de preto. Eu adoro. Gosto muito. Aí, quando eu precisei reformar a casa de praia, eu falei, vou fazer uma coisa completamente diferente. Então, fiz uma coisa meio Grécia. Branco, aquele azul cobalto, aquela coisa tal. Ficou lindo, mas eu não me senti acolhida, você acredita? No seu apartamento tem mais, de repente, tua identidade ali muito, do que... eu me sinto, é como se ele me abraça. Agora, na outra casa, que ficou lindo, clara, não. Então, eu fiz essa experiência comigo mesma, e então tem muito a ver sobre isso que a gente estava falando aqui, né? Muitas vezes a pessoa olha, ela pode ir na minha casa, de repente, ver a casa, tem parede preta, tem parede de madeira. Ai, que lindo, que bacana. Ela vai fazer aquilo na casa dela, ela não vai se sentir bem, porque talvez naquele 2 horas que ela vai, que ela olhe,
ela gostou, mas para a vivência dela é outra coisa. Então, por isso que é muito importante ter um arquiteto que tenha essa escuta, esse olhar muito apurado sobre cada detalhe, sobre né? Sobre cada detalhe. E aí, quando eu falo assim, muitas vezes, madeira traz muito essa questão do aconchego. Muitas vezes, pode ser que, de repente, não uma tonalidade de madeira, mas que, de repente, uma iluminação mais aconchegante seja a solução para um cliente. E aí, a gente precisa, como profissional, fazer uma leitura do que ele está querendo dizer. Eu, muitas vezes, trago situações para entender melhor essa rotina do cliente, para entender como que a gente pode trazer de solução. E é o que eu falo, não é uma receita de bolo, gente, fazer projeto. Cada projeto vai ser diferente e a gente vai ter uma pitada de alguma coisa, ou de repente a gente vai tirar outra coisa. Você tem alguma situação que você coloque no briefing, assim, que você coloque em todos os briefings para todos os clientes, que te extraia essas interferências todas, essas ideias deles? Tem algumas perguntas que para a gente são cruciais, principalmente quando a gente pergunta sobre o tipo de iluminação que os clientes gostam. Tem uma pergunta bem específica, como seria o apartamento ou o imóvel ideal para eles morarem, e outras perguntas muito particulares, no sentido de como é a rotina da família, como é café da manhã, como é almoço, se as pessoas gostam de receber ou não. Tem clientes que falam, Tami, eu amo receber, e tem clientes que falam pra gente, Tami, eu quase não recebo ninguém, mas a gente assiste muita TV, série juntos. Até o gosto musical do cliente faz a gente ter uma leitura, se de repente é uma família mais agitada, se não é. Até o modelo do apartamento, se de repente a gente tem uma sala de estar, uma sala de TV separada, o tamanho da mesa de jantar, se a cozinha é integrada ou não. Enfim, são alguns detalhes que num conjunto em si me fazem ter uma leitura bem clara. E, muitas vezes, além do briefing, o que não substitui para mim é a conversa com o cliente. Pode ser pessoalmente, pode ser através de um vídeo. Eu consigo fazer uma boa leitura em relação a isso, dos gostos das pessoas. Vai criando um feeling, né? Só de conversar, você já vai... Mesmo que aqui certas coisas não sejam ditas, mas você vai pegando no ar, né? Estão nas entrelinhas, exatamente. Isso mesmo. Qual que você acha o erro mais comum que as pessoas cometem com as próprias casas? Eu acredito que, de repente, ficar ligado só em tendências ou o que está na moda. Porque isso, com certeza, vai passar. Eu acho que vale muito a pena... até os clientes, né, fazerem uma análise. O que funciona para mim? Tem também uma pergunta no briefing que é, na sua casa atual, o que é indispensável, o que não funciona? Porque essa percepção do dia a dia, eu acho que faz muito sentido para a gente fazer um projeto mais assertivo. E até ter a satisfação do cliente. Tem clientes no escritório, a família foi crescendo, então eles foram mudando de apartamento. Eu estou no 5º apartamento com eles. Então, é muito bacana ver... Tami, isso funcionou, isso agora com o bebê não está funcionando, então, ou não está funcionando, vamos levar isso para o novo apartamento. Até porque a vida de uma pessoa, estou no 5º apartamento com essa família, a vida dessa pessoa mudou, né? Muda muito. Começa-se, sei lá, atendendo um casal e aí a família vai aumentando, vai mudando o ritmo de vida. Eu acho que mesmo que não seja nesse caso, né, que aumentou a família e foi se multiplicando, mas a gente muda, né? Não tem um dia assim que você ama a sua casa, tá tudo perfeito, tudo gostoso. De repente você acorda um dia e você fala, nossa, mas essa parede, não estou gostando mais dessa cor. Eu acho que eu quero... É assim, da noite para o dia, não é? Pelo menos comigo é. Sim, não quero mais eu isso. Eu demoro, tá? Porque eu demoro, porque eu sou detalhista, sou taurina, então eu gosto de coisa boa, eu gosto... E eu não sou de mudar, eu não enchi a minha mão ainda de mudanças de casa. Então, não. Quando você escolhe mesmo. Eu escolho mesmo, de verdade. Mas, assim, eu percebo que tem coisas da noite pro dia que mudam. Aí, essa parede é linda, mas eu gostaria de trocá-la por uma outra coisa, sabe? E não porque é tendência, não. É algo que está dentro de mim, é algo que vai me trazer, não sei, um sentimento, sabe? Um sentimento. Eu acho que às vezes projetar é sobre isso então, também. mesmo quando não é uma família que cresce, o ser humano, ele muda, né? Ele muda, ele amadurece, a gente até para se vestir
Tem Exatamente. roupas que a gente usava um ano atrás, que hoje você não quer usar mais, você fala, não, isso não combina mais comigo, não faz mais sentido, não é verdade? Exatamente. E uma curiosidade até, eu tô fazendo a reforma do meu novo apartamento, né? E o meu estilo desse apartamento é totalmente mais sóbrio, mais maduro do que, de repente, o meu outro imóvel. Então, eu já passei da fase daquilo, logo quando você vai, sei lá, morar sozinho, você tem seu apartamento, que você quer tudo rosa, já passei dessa fase. Agora eu tô trazendo tons mais sóbrios, tem muito mais a ver. Uma mulher madura, uma mulher que já passou por várias situações, já olhou muita coisa e já pegou aquilo para si, né? Exatamente. Mas como você, eu não tenho medo de ousar se eu quiser uma parede colorida, fazer uma coisa diferente. Eu gosto disso. Eu gosto dessa personalidade, né? Muita gente agora nos últimos tempos fala, todo mundo fala sobre personalidade e tudo mais. Mas, assim, de fato, eu gosto dessa personalidade, dessa identidade, de ter essa textura. E, assim, como você, eu não sou taurina, meu ascendente é touro. Então, assim, eu de repente falo, não quero mais isso. E é isso, mudo. Eu acho que é sensacional. Eu acho sensacional. Por isso que dizem que taurino é teimoso. É teimoso nesse sentido. Porque aí, não, mas está linda essa parede, mas eu quero mudar. E eu vou até o final, até a hora de eu mudar e falar, agora sim. Entende? Então, e é muito sobre isso, né? O ser humano, ele está em evolução, ele está em constante olhar, né? Ele é curioso e essa coisa é muito boa. Agora, logicamente que sempre fazer uma casa, eu pelo menos penso assim, uma casa só focada na tendência, no que está na moda, acaba virando uma casa um pouco fria. Né? Como a gente, se a gente usar só uma roupa por conta de tendência e aquilo não realmente não significar quem somos, a gente vira um personagem. Exatamente. Né? E a casa vira um lugar frio, um lugar que não... Lógico que eu acho que a gente, de repente, consegue, assim como na moda, na parte de arquitetura, tudo, eu acho que a gente pode ousar trazer coisas que estejam num determinado momento, mas eu acho que não de uma forma tão definitiva. Sim. Eu realmente acredito em tendências com cores. Até depois da pandemia para cá, a gente viu que até o jeito de morar das pessoas, de alguma forma, mudou. Né? O relacionamento com a casa mudou. Sim. Então, a arquitetura que a gente faz hoje, não que seja totalmente diferente do que a gente fazia anos atrás, mas realmente a gente dá uma certa importância, a gente tem uma relevância diferente e o cuidado com a casa também. Então, de fato, eu gosto das tendências porque elas, assim como na moda, elas ditam algumas coisas. Sim. Mas eu não levo 100%, como diria minha mãe, a ferro e fogo isso. Eu acho que a gente precisa interpretar e ver se faz sentido, caso a caso, para implementar ou não, né? Porque a arquitetura, ela faz uma conexão com o ser humano, né, que habita ali, porque não adianta nada ter algo lindíssimo se não há pessoas para usufruir aquele espaço, né? Mas ao mesmo tempo precisa estar conectado. E eu acredito que tem muito da questão da mudança da sociedade, porque como a pandemia, por exemplo, fez com que a gente mudasse algumas formas de ver a vida, de ver a moradia, né? de pertencer à nossa casa. E, querendo ou não, nós mudamos e a arquitetura ela vai mudando junto também, né? Para se encaixar. Um se encaixa no outro, não é? Exatamente. E, assim, no meu entendimento, não tem muito como separar isso. A vida vai acontecendo, a arquitetura também. Eu realmente acredito que a casa da gente diz muito sobre quem a gente é, o jeito que a gente escolhe morar, o espaço que a gente escolhe morar. A gente viu um boom muito grande de apartamentos menores, mas tem gente que não abre mão do conforto, então eu sou a favor ainda de apartamentos amplos, eu também gosto. E assim, por mais que tenha uma tendência isso para apartamentos mais compactos, eu ainda sou do apartamento grande, da vista, do janelão. Ai, adoro. Eu gosto muito de ter ventilação natural, mas eu entendo que de repente isso para outras pessoas não faça tanto sentido. Não é. Enfim, eu acho que é normal. Então, eu tento não engessar, não colocar um único estilo para fazer arquitetura para todos os clientes, até porque as pessoas são diferentes, né? Exatamente. Tem alguma ligação aí, falando um pouquinho de inspirações, né? E muitas vezes a gente busca inspiração numa viagem, por exemplo, né? E você tem uma ligação com Nova York, que tinha
ensina alguma coisa nesse olhar, né, de arquiteta? Conta um pouquinho dessa história. Eu gosto, Nova York, sem sombra de dúvida, é a minha cidade favorita no mundo. Eu já falei isso algumas vezes, inclusive. A gente sempre tem, né, uma cidade favorita. E é muito curioso isso. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, mas Nova York me mostra um pouco desse movimento. Eu lembro, inclusive, no meu último ano de faculdade, o meu professor falou que eu era como Nova York. E na época eu não entendi. Ele falou, você é como Nova York, você gosta do movimento, eu gosto de ver as coisas mudando, infinitas possibilidades. Então, eu realmente tenho uma ligação muito forte. Eu já fui para Nova York 2 vezes, eu sou apaixonada, estou programando a próxima. E é muito interessante de ver aquela cidade. E quando, por exemplo, tem Manhattan, mas eu tive a oportunidade de conhecer outros espaços de lá, como Brooklyn. Então, você tem uma outra atmosfera. Sim. Então, assim, me enche os olhos, me brilha os olhos de ver a cidade acontecendo. Eu também tive a oportunidade de ir em épocas diferentes. Então, são cidades diferentes. E você encontra inúmeras pessoas, inúmeras culturas ali. Então, realmente é um lugar... Que fazem a cidade, né? Toda essa miscelânea aí de pessoas, cada um trazendo um pouquinho da sua cultura, né? Vai construindo a cidade. Vai construindo e muito assim. A primeira vez que eu fui para lá, inclusive, eu fui com outras empresárias, então foi uma vivência muito enriquecedora de conhecer um pouquinho mais esse universo. E como diz o meu antigo professor, é uma cidade cosmopolita, isso. É boa demais, então, né? assim, é muito boa. É um lugar que enriquece, né, a gente. Eu acho que tem várias outras cidades também que eu poderia dizer que enriquece muito esse olhar da gente pela a sociedade que habita essas arquiteturas, né? A arquitetura que construiu as cidades, né? Essas histórias. E, nossa, eu falaria algumas aqui, mas sempre tem aquela que eu acho que mais do que você encontrar o olhar profissional que você teve pela cidade, ela representa alguma coisa dentro da gente, não é? Eu acho que isso que faz sentido. E isso que nos inspira muitas vezes. Exatamente. Todas as viagens, de uma certa forma ou de outra, sejam pela cultura, pelas pessoas, pela arquitetura. Europa, num geral, ela tem uma história muito enriquecedora que te traz uma bagagem enorme. Eu até tinha comentado já com você, fiz uma viagem para a África do Sul, que a cultura daquele lugar, das pessoas, a vivência também me trouxe outros tipos de inspiração. Então, viajar para mim é como se eu enchesse a minha bagagem. E não, a gente não fala só sobre criação de projeto e tudo mais, mas acho que como um todo, assim, deixa a gente muito mais rica no sentido cultural de conversas, enfim, assuntos muito... A sua bagagem, como você acabou de dizer, ela fica com conteúdos diversos, né? Que quando você precisa criar, porque a sua profissão é pura criação, né? Vem também todos os outros fatores aí, muito mais voltados aí para a empresa, a gente vai falar um pouquinho disso, mas tem essa parte da criação, da inovação, né? E viajar traz muito isso, né? A cultura, tudo, cada detalhe. Olha, às vezes eu viajo com algumas amigas design, decoradoras e arquitetas. Daqui a pouco tá no restaurante, aí uma vem, você já foi no banheiro? É isso. Mas não é porque... Tem que olhar, vai lá, olha a pedra que usaram. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos conversar de outra coisa, vamos comer, mas é o olhar a todo tempo. E isso até comigo, que não trabalho ali na área diretamente, mas é comigo porque cada detalhe desse enriquece, uma forma que fizeram um acabamento. Eu, quando eu fui na mesquita em Abu Dhabi, que é a maior mesquita do mundo, né? Os tapetes foram confeccionados dentro da mesquita, aquela coisa. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o mosaico dos mármores italianos maravilhosos. Nossa. Eles não têm rejunte. Nossa. Eles não têm rejunte e eles são
Não sei como foi cortado aquilo, porque eles são milimetricamente encaixados, não tem um dente. Não, de verdade, era o tempo todo olhando, observando aquilo. Então, assim, isso tudo enriquece. Por quê? Quando, de repente, você está numa obra, né? Eu não, mas você fala, nossa, mas espera um pouquinho, esse acabamento pode ser melhor. Exatamente. Aquele acabamento que eu vi lá em tal lugar, olha, poderia ser usado aqui. Não é verdade? E eu tiro foto, eu gravo vídeo, porque eu falo, gente, tem como fazer desse jeito? Eu fui viajar agora em fevereiro, tirei fotos de um banheiro. Olha aí. Com um acabamento em volta de uma moldura toda feita em mármore, coisa mais linda. Então, eu trago, porque eu falo, eu quero referência. Então, serve de referência. Eu mesma mando. Quando eu viajo, eu vou começar a mandar para você também. Por favor. Eu mando para um monte de amigos, de amigas. Gente, olha que lindo. Olha essa pedra como foi usada. Olha esse acabamento. Maravilhoso. Mas é bom, a gente vai se enriquecendo. Vai se inspirando, não tem como. É com isso. certeza. Agora, me conta uma coisa. Você e uma advogada, né? Natália Bezan, que inclusive ela é vice-presidente da OAB de Praia Grande, não é isso? Isso, maravilhosa. Só mulheres maravilhosas aí, cheias de poder, né? De atitude. Vocês duas têm uma mentoria para arquitetos, não é isso? Me conta um pouquinho sobre isso, que é bem interessante. Exatamente. A gente iniciou essa parceria super bacana no ano passado. Inclusive, a gente já palestrou falando um pouco sobre isso. E ao longo de tantos anos de carreira, eu costumo dizer, inclusive, que já aconteceram diversas situações, como eu acredito que aconteceram com diversos profissionais também, onde eu precisava trazer um pouco mais de credibilidade, mais segurança, tanto para mim quanto para o cliente. E a ideia dessa mentoria com a Natália é exatamente isso, que a gente consiga levar todo esse conhecimento, tanto da parte técnica profissional, eu consigo hoje falar claramente, tenho todos os processos bem detalhados dentro do meu escritório de como funcionam os processos, quais são os serviços que a gente entrega, o que está dentro do nosso escopo. Bacana. E contar com o know-how da Natália em todo o aspecto jurídico. E quando a gente fala jurídico, às vezes talvez as pessoas estejam acostumadas a ter uma resolução. Tivemos um problema, o advogado só entra nessa parte. Mas eu entendi ao longo dos anos que ter essa assessoria jurídica dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, me preveniu de muitas situações. Minimiza os erros, Minimiza erros. Eu consigo, inclusive, dar suporte para clientes no sentido, às vezes o cliente tem dúvida. Um fornecedor agiu de tal forma, ele tem dúvida, eu falo, eu vou consultar o nosso departamento jurídico. Dá muito mais credibilidade para o cliente, confiança. Dúvida. E isso mudou, que era o que a gente estava conversando antes, virou uma chavinha quando eu entendi e comecei a enxergar o meu escritório como um negócio. Então, tanto que a gente tem diversas áreas, meu escritório é todo setorizado, eu tenho o setor de projetos, setor de obra, administrativo, eu tenho o setor de marketing, bacana. Inclusive, Laura, maravilhosa, que está aqui também, que a gente desenvolveu, tem o setor jurídico também, então... É muito interessante isso, porque eu entendi ali a minha empresa como um negócio e a ideia da mentoria é exatamente isso. Para que a gente consiga levar todo esse conhecimento para outros arquitetos. Isso é maravilhoso, né? É algo que a gente vê, eu ouço muitas histórias aqui, principalmente, como eu te disse, dos profissionais mais jovens, né? Sim. Porque na faculdade não se prepara para ser um empresário, se prepara para ser um arquiteto. Exatamente. E quando ele vai ali, né, para o campo de trabalho, ele realmente se depara com todas essas situações que ele... fica perdido muitas vezes, porque não tem essa experiência, não tem conhecimento. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Quando também eu era mais nova, quais são os caminhos a seguir? E eu costumo, inclusive, dizer assim, que muitas pessoas me ajudaram ao longo do caminho. Mas entender e ver o meu negócio realmente como uma empresa foi realmente uma virada de chave para a gente conseguir profissionalizar ainda mais. E a ideia da mentoria é exatamente essa, que a gente consiga levar esse conhecimento para outros escritórios ou até para profissionais que decidam ter
ter uma carreira solo, entender como é possível trabalhar, o que oferecer para o cliente, o que, de repente, está fora do escopo de trabalho, entender como se organizar para evitar possíveis desdobramentos jurídicos, enfim, ter esse conhecimento como um todo. E com certeza você minimiza esses erros, você se calça de situações que poderiam ser muito prejudiciais para o escritório. Exatamente. Né? E você dá essa credibilidade. O cliente, quando vê todo um setor, como você falou, um escritório setorizado, ele fala, poxa, eu estou realmente num lugar profissional, numa pessoa que está ali fazendo tudo de acordo. Exatamente. Isso traz um outro olhar, né? Exatamente. Traz um outro olhar. Eu senti exatamente isso depois. Eu tenho escritório há 12 anos, né? E depois que eu entendi qual a expectativa do meu cliente, a gente teve essa virada de chave. E eu tento sempre deixar, a gente faz um trabalho muito bacana nas redes sociais, eu tento sempre deixar isso, trazer um pouco desses bastidores. Então, eu sei que as pessoas se interessam também bastante. Sim, muito bom. E essa questão da mentoria surgiu também a partir desse momento, porque eu falo muito, eu explico muito na internet, então eu trago muitos cases, eu compartilho muito sobre situações, então eu vejo que acaba, de certa forma, auxiliando pessoas também. Muito, muito. E esse posicionamento seu também é bastante importante, né? A gente sabe que hoje a internet, ela é a sua vitrine principal, né? Então, Exatamente. Você mostrar, não é mais mostrar só uma bela foto do seu projeto, mobiliários lindos, mas é muito mais que isso, né? É explicar por que você escolheu o sofá daquele jeito, com aquele revestimento, com aquele tecido, por que você fez aquele tipo de acabamento. Isso as pessoas, elas se interessam muito, Sim. né? E ali é uma vitrine fantástica. O que eu noto também, Cláudia, é que cada vez mais os clientes têm interesse em saber por que foi isso. Não é simplesmente, o sofá tem esse acabamento, essa textura. Não. O cliente quer saber, ele quer entender. E às vezes também, até para profissionais que estão começando, que às vezes não têm tanto conhecimento, às vezes uma informação simples, a gente escolheu por conta disso. Tem clientes que a gente fala muito às vezes no perfil do escritório sobre plantas, a gente explica algumas coisas. Tem cliente que chega a mandar pra gente, eu quero que a Tamires faça, né, o escritório que a TED faça essa planta, eu quero fazer, por exemplo, quero 2 banheiros no meu apartamento, que às vezes tem, sei lá, quero duplicar a quantidade de banheiros, ou quero determinada situação. Então, Sim. A gente vê que as pessoas, a internet é uma vitrine muito grande. Muito. E a gente vem ao longo dos últimos anos fazendo um trabalho de marketing bem avançado em relação a isso também, para que a gente consiga levar mais conhecimento para as pessoas, mostrar mais do nosso trabalho. É uma vitrine muito boa. Perfeito. Chegamos ao fim do nosso programa, foi maravilhoso. Eu já vou deixar convidada para uma próxima data aí, de você vir junto com a Natália, para vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é bacana, que é necessário também, Sim. né? Porque isso traz muito mais conhecimento para cada um e todo mundo se sente mais seguro, né? Conhecendo um pouco mais do empresariado, que é muito diferente só do que ser o artista, né? Exatamente. Porque o arquiteto é o artista. Isso aí nunca vai deixar de ser, por mais que você tenha muitas pessoas trabalhando com você e tal, você está ali na frente da criação ou comandando isso tudo, mas precisa saber, né, como funciona como a roda gira, não é? Eu já vou responder em nome da Natália, que vai ser um prazer voltar. Eu tenho certeza que ela vai adorar também. Ela é uma queridíssima. Ela é maravilhosa. Maravilhosa, certeza. Uma mulher assim super, que tem um conhecimento gigantesco da área dela. E um ser humano incrível. É verdade. Maravilhosa. Então, assim... eu já peguei ela pra vida. Não, eu também. Então, assim, uma querida. Eu sou suspeita. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada. Olha, a loja Breton está de portas abertas, a Kitchens. Traga sempre seus projetos para cá, que a gente adora pessoas assim que têm esse olhar como o seu, e será sempre muito bem-vinda aqui.
Eu tô animadíssima. Eu adorei o que eu tô vendo por aqui também. As Que novidades. ótimo. Mas também como não, né? Sim. Como não? Eu Exatamente. sempre falo, a minha mesa é a mesa mais bonita de todos os podcasts. O nosso cenário aqui é incrível, não é? E aqui a gente tem esse acolhimento. Apesar de ser uma Exatamente. loja, a gente sempre se sente muito à vontade aqui dentro. Não, e a equipe é maravilhosa também, né? Maravilhosa. Não podemos falar nada de ninguém, porque aqui é isso, é uma família. É isso. É muito bom. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Viu? eu adorei. Olha que Obrigada. delícia, gente. Essa é uma conversa que quem nos acompanha aqui já viu a gente conversando com vários profissionais sobre essa dificuldade que eles têm de quando saem de um escritório que trabalham para alguém, ou enfim, e vão abrir o deles. Aí leva aquele choque, aquele baque. Então, essa é uma conversa bem bacana que a Tamiris trouxe aqui. E esse olhar que ela tem também pela profissão dela. Muito obrigada, viu? E vocês que estão aí, não esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, tá? Tem sempre coisas, novidades lá, toda semana tem cortes novos, bem gostoso para você acompanhar. E no YouTube também você se inscreve no canal, toda sexta-feira, 19 horas, a gente tem episódios novos e é um prazer ter você conosco. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Breton Santos e Kitchen Santos, que sempre abrem as portas aí para receber tantos e tantos profissionais, assim como Tamiris, que esteve aqui hoje, abrilhantando a nossa mesa e trazendo muitas histórias e inspirações para vocês. Um beijo enorme e até o próximo episódio.